paz, eu sou toda sua. Fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, Melodia. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Sexta-feira, 25 de julho. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso aí, gente. Na manhã desta sexta-feira, último debate da semana. Vamos lembrar que hoje, 25 de julho, é dia do escritor, tá? Dia também do motorista. É, rapaz. São as datas deste 25 de julho. Na manhã desta sexta-feira, estou recebendo o nosso querido pastor Vinícius Reis, Igreja Episcopal. Bom dia, pastor. Bom dia, meu irmão Gilaelson. Aqueles pastores aqui, né? Pastor Barbosinha, pastor Firmino, já faz um tempo, né? Que a gente não se vê aqui no debate, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Também mandar um abraço para todos os ouvintes, os irmãos da igreja também episcopal. E vamos aí, né? E vamos que vamos, né? Claro. Conosco também nosso querido pastor José Barbosa. Ele é o pastor jubilado do debate. Bom dia, pastor. Bom dia. Jubilado e jubiloso, né? É verdade, Tem que completar a situação aí. É um prazer estar com o Vinícius, Firmino. É uma bênção. Eu estou feliz também que estou recebendo um discípulo meu lá de Itabuna, o pastor Laércio, com a minha filha do coração, Iquiane. Vive o trabalho aí do Reset, da Candeia. Diz que está muito bom o trabalho lá. Dezenas de pessoas aceitando Jesus, maravilha, voltando para Jesus. Eu gosto de movimento, né? Que tem alma. Movimento só para pular, dançar não vai dar. Mas nós louvamos a Deus por estar aqui também. A semana passada eu tive a felicidade de passar mais um pouquinho dos 40 e bababá de ano de casada, né? E tem sido uma benção. Minha esposa continua sendo minha namoradinha. Conosco também o pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Vinícius. De fato, Israel de Moraes. É verdade. É o Vinícius de Jesus. Amém. Pastor Barbosa, nosso famoso Barbosinha. É ele mesmo. E eu quero mandar um beijo para minha esposa que está escutando, pastora Tereza. Pastora Tereza preparou uma poesia, e dentro do tema mesmo, assim, eu gosto da poesia da pastora Tereza, que ela é muito bíblica, né? Conheço. A poesia dela, se você ler direitinho, dá um sermão, você tira ali o sermão com os pontinhos, tudinho direitinho. E também para a irmã Olinda, eu tentei me lembrar o nome da irmã que não perde o programa de sexta-feira. Na semana passada eu esqueci, hoje eu me lembrei. Irmã Olinda, um abraço. Um beijo grande no coração, viu, irmão Linda? Deus continue lhe abençoando. E a todos os ouvintes, um grande abraço e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Muito bem, vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Barbosa que apresente este momento ao Senhor. Oh Deus, que momento maravilhoso
de uma conexão direta ao trono da graça e dizer o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado, a oração é a melhor conexão do ser humano com Deus, Pai. Que nesta manhã, o que nós falamos aqui, venha edificar vidas, Amém. libertar vidas, abençoar vidas, que possamos sair abençoados também, que a nossa cidade seja uma cidade que Deus possa sondar o coração e fazer aquilo que lhe apraz. Nós louvamos a Deus pelos nossos colegas aqui, seus ministérios, que continuam crescendo, frutíferos e abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao caso comum. Aspas. No Salmo 139, o rei Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fecha aspas aí, mas assim... Está em análise hoje aqui no Debate Melodia o Salmo 139, que é um dos salmos que mais fala da conexão profunda de Deus com o homem. Um salmo profundo. Nós vamos discutir agora. E quando a sondagem de Deus revela coisas em nossa alma que não gostamos? Agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor Vinícius, esse Salmo 139, de fato, é um salmo maravilhoso, né? Ele fala dessa conexão, e logo, né, o rei Davi, né, fala dessa conexão de Deus com o homem, dessa sondagem, dessa intimidade, dessa particularidade entre Deus e o homem. Pastor, mas como Deus mora em nós que cremos em Cristo, Ele está sempre nos sondando. E às vezes ele revela coisas e mostra coisas que a gente não gosta, né? E aí? O evangelho é um evangelho para confrontar o homem, né? O evangelho que não confronta o homem não é evangelho verdadeiro, né? Grandes pregadores antigos dizem, né? O povo de Deus tem que sair da igreja chateado, né? Consigo mesmo, com o pecado, né? Se não sai chateado com o pregador, com coisa, tem alguma coisa errada, né? Se sai de lá achando que está tudo bem. E geralmente a oração é assim. É Deus, né? Porque Deus já sabe tudo, mas é mostrar a gente, né? É o Espírito Santo, o Deus que habita, né, em nós. Ele querendo nos mostrar realmente o que está errado nas nossas vidas. Eu gosto do Sermão do Monte, da Bem-aventurança, que a primeira coisa que fala é: bem-aventurado os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus, né? A primeira bem-aventurança. Para começar as demais bem-aventuranças, Jesus fala do pobre. E quando fala do pobre de espírito, fala que a gente não tem nada para dar, né? E eu acho interessante essa forma de Jesus, porque realmente já mostra o quê? Que a gente precisa realmente sondar o nosso coração, a gente precisa ver o que está errado, né? A gente precisa realmente fazer um raio-x da nossa vida, né? E com certeza, todas as vezes que a gente estiver na presença, a gente não sai da presença de Deus, mas todas as vezes que a gente dobra o joelho para orar, ou em qualquer momento a gente está orando, com certeza Deus vai mostrar coisas na vida da gente que precisa de mudança. E aí, se não tem acontecido isso na vida de alguém, né, tem alguma coisa errada. Porque a outra oração também que Jesus mostra é aquela de Lucas 18, do fariseu e do publicano, né? Que mostra as duas orações, a oração soberba e a oração humilde, né? A oração soberba é aquela oração que o cara estava, né? E um perigo na vida da gente, né? Que a gente vai conhecendo o evangelho também, a gente vai criando alguma experiência e tal, e a gente vai achando que aquilo ali, eu acho que todo mundo passou por um momento na vida de querer em algum momento achar que tem algum mérito, né? Diante de Deus, algum privilégio diante de Deus, e isso é um perigo, né? Essa bem-aventurança mesmo do pobre mostra que a gente não tem nada, né? E aquela palavra no grego é uma palavra de miséria, até a palavra usada no mesmo texto lá de Lázaro, né? Que é uma palavra realmente, que somos miseráveis mesmo
diante do Senhor, não é diante de homens, mas diante de Deus nós somos miseráveis. Então, a gente às vezes, em um bom momento da vida, a gente vai às vezes até questionando essa sondagem de Deus que mostra alguma coisa, mas Deus sempre vai mostrar, Deus sempre vai falar alguma coisa que está errado, né? E eu acho interessante, né, nesses aí, sei lá, 25 anos de evangelho que eu tenho, que a gente vai passando por momentos na vida. E eu lembro de uma época que a gente eu orava tal, e ali às vezes eu pedia a Deus tal, olha Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, mas se alguém chegasse para me exortar ou falar alguma coisa, eu não gosto. Às vezes eu coloco diante de Deus, sabe, aquilo, e alguém vai chegar, um pastor, alguém vai exortar, e você fica chateado, entendeu? Então a gente tem que buscar mesmo o poder do Espírito Santo, de Deus, para a gente poder sondar o nosso coração, né? E pedir a Deus com sinceridade, né? Ser sincero diante do Senhor, né? Eu acho isso. Muito bem, a gente vai lendo aqui alguns textos, alguns versículos do Salmo 139 ao decorrer do debate, para você começar a entender, a sentir o sabor desse salmo, né? Ele começa assim dizendo: Senhor, tu me sonda e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cerca por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. A gente vai lendo aqui, ao decorrer do debate, para você sentir. Pastor Barbosa, se Adão tivesse conhecimento disso aqui, talvez ele não se escondesse, né? Ou tentasse se esconder. Mas o fato é que a gente também tenta se esconder de Deus muitas vezes, as nossas fraquezas, né, pastor? Olha, esse salmo, ele fala dos maiores atributos de Deus, né? Onisciência, onipresença e onipotência. Eu estava conversando com um pastor que está nessa conferência lá da Igreja Candeia, eu falando sobre isso, ele até falou: pois é, rapaz, eu preguei semana passada sobre isso aí. Ele me deu uma dica até boa. Eu podia nem comentar que foi alguém que me deu, mas alguém recebe, passa para mim. Tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. Vamos para lá. Que quando Davi fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Veja bem, Davi tinha uma ideia que tinha coisa nele ruim, que nem ele sabia. E precisava da intervenção de Deus para o alertar ou ensinar para você: tem esse problema aí. Olha só. E vê se há em mim. A gente vê também a humildade de Davi, né? Eu lembro muito bem, né? Eu estava com 2 aninhos de crente, daquele fervor tremendo, né? Que não terminou. Um dia eu fui visitar uma igreja e o culto estava uma bênção, eu estou lá vibrando. E o pastor não me conhecia. O senhor é novo convertido. Eu falei: 42 anos de crente na época eu tinha. Eu sou novo convertido, 42 anos. Eu pretendo ter uns 80 anos de convertido. E tal. Então, mas naquele afã, e Deus me usava. Dentro da palavra do pastor Vinícius, né? Que ele fez uma colocação da soberba, achar que é o cara, né? Então Deus me usava mesmo, pastor Fernando, para a glória dele. E um dia eu não falei para ninguém, só pensei: não é que eu estou bom mesmo? Rapaz, aconteceu comigo o que aconteceu com Saul. Saul, o espírito já tinha saído dele e não sabia. Era uma coisa formidável que Deus... É claro que ele me restaurou, é claro, tudo bem. Às vezes chegava para o pastor, antes do culto, o pastor vai converter tantas pessoas. Rapaz, tem ninguém na igreja que vai ser salvo. Deus falou. E acontecia. Era muita cura, muita libertação e tal. E
eu achei que eu era o bom mesmo. O pior, que a presença de Deus, do Espírito, saiu e eu continuava achando que era o bom. Né? E toda mensagem que eu ia ouvir, eu falei, poxa, houve conversão, mas o pastor pregou tão mal, mas Deus é tão bom, que na gente se entrega ao Senhor, pessoas se entregam ao Senhor. E o que aconteceu? Um mês sem a presença de Deus, e pensando que tinha. E Deus me dava uma visão de uma pessoa que tinha um nome que estava vivo e estava morto. E eu quebrava a mocidade ali da mocidade. Gente, vamos colocar no altar. Tem gente aqui que tem um nome que está vivo e está morto. Aí teve uma vigília, eu fiz a propaganda da vigília dizendo, olha, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Nós vamos sair diferente. Oh. Quando eu comecei a vigília, depois de ter cantado uns 3 corinhos, que cantava muito corinho antigamente, levanta um profeta, cala-te. Tu passaste na minha frente. Aí veio o filme todinho, pai. Eu descobri que eu achei que era o melhor. E comecei a chorar, chorei. É uma referência para aquela mocidade ali. E chorei, falei, é isso mesmo que aconteceu. Pedi perdão a Deus, na mesma hora também Ele me renova. O coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, veja bem, tem sondagem, porque o Espírito Santo, o maior trabalho, o maior ofício do Espírito Santo é nos convencer do pecado, gente. Eu estou falando para crente. Crente precisa se convencer quando peca. Se convencer quando peca. Então, aí eu comecei a vigiar. Logo na outra semana chegou uma menina, ô irmão, vai lá em casa que a mãe tá demoniada. E o demônio falou que só sai contigo. Eu falei, não vou não. Não vou não. E eu falei assim, eu vou orar por você, menina. Você é batizada com o Espírito Santo, você é batizada nas águas, eu vou orar por você, e você chega lá e manda esse demônio embora. A minha foi lá, me expulsou o demônio. Falei, é isso aí, o poder não é de mim, o poder vem de Deus. Muito bem. 11h22 para você que está chegando agora em nosso debate. Deixa eu lembrar aqui, fazer um lembrete do nosso aplicativo para você ouvir em qualquer lugar do mundo com som de qualidade, sem aquele chiado, sem aquela interferência. É só você ir lá no site da Melodia, que é melodiaconquista.com.br, tem um banner grande lá para você clicar. Quando você clicar, você já vai começar a ouvir o som da Melodia e vai ter a opção lá de você baixar o nosso aplicativo para ter a Melodia em seu bolso em qualquer lugar, em qualquer hora, tá bom? Vamos lá, o Salmo 139, a gente já começou a ler aqui, dá alguns versículos e eu vou continuar aqui, tá? O verso 6, ele diz o seguinte, tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Pastor Firmino, de fato, qual é a mensagem do Salmo 139 para a humanidade? Está lá no finalzinho do Salmo. Davi não está em pecado nesse Salmo, não. Davi está querendo melhorar. Davi está querendo mais, né? E é como se ele fizesse uma sondagem da vida dele, né? Da vida dele. E essa sondagem é justamente na perspectiva de que Davi continuasse caminhando, né, pelos caminhos do Senhor. Ele trata como caminhos eternos. E é interessante que o pastor Barbosa falou aqui, eu pegando a deixa dele, Davi evocou os atributos naturais de Deus. Só Deus tem esses 3 atributos. Ninguém mais tem, é intransferível. Né? Deus não transfere isso para ninguém. Os atributos morais Deus transfere, mas os naturais não, é só dele. Então, só são 3 atributos naturais de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. E Davi lança a mão dos 3, né? E chama Deus para perto,
pertinho dele. Vamos agora aqui, porque eu já dei uma vasculhada aqui dentro de mim. Já vasculhei aqui minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos. E de mim mesmo eu não encontrei nada. Mas não tem na minha consciência nenhum erro. E é interessante quando a gente trata sobre esse salmo, eu costumo dizer que é bom, Davi fez certinho, porque há pessoas que comem a consciência logo no café da manhã, passa o dia todo sem consciência do erro, sem consciência do que está fazendo, né? Equivocado e tal. Aí o que é que acontece? E Davi naquele dia, ele não tinha comido a consciência dele, a consciência dele estava fervilhando, e ele fez Davi vasculhou, né? De cima a baixo. Senhor, vê se tem algum quarto, vê meu calcanhar de Aquiles, vê meu ponto fraco, porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu já vasculhei aqui, não estou. Agora, entra o Senhor aí nessa parada, porque o Senhor é onisciente, o Senhor conhece. Se eu não posso fugir, eu não posso me ausentar. E tem mais, aí ele vai para a onisciência. Quando ele foi lá, o espermazinho dele entrou no óvulo da mãe. Ele disse que Deus já estava vendo, na onisciência, Deus estava ali. Não é? Ele fala sobre a questão, em pecado concedeu minha mãe, não é que ele está ali tratando sobre o pecado original, não. Ele está tratando justamente que a mãe com Jessé era um relacionamento extraconjugal de Jessé. Pela vida de Davi, era um relacionamento, foi um relacionamento pecaminoso, e ele tem consciência disso. Né? Minha mãe me concedeu em pecado, e eu sou fruto do pecado da minha mãe, mas ele evoca a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Agora, tem uma coisa interessante, viu pastor Gilelson e pastores, é que os últimos versículos, quando ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, é que o nosso caminho é o resultado dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Você é o que você sente e o que você pensa. Entende? O ser humano, o caminho de qualquer ser humano é o produto, é o resultado dos pensamentos dele e dos sentimentos dele. E Davi queria um caminho que estivesse mais próximo de Deus, fosse o caminho eterno. Quando fala de eterno, o único eterno, né, na questão de grandeza, de onisciência, onipresença e onipotência, é Deus. E ele queria caminhar próximo de Deus, mais próximo possível, o caminho eterno, o caminho do Senhor. E ele fez uma sondagem lá com ele mesmo e não encontrou. Agora ele chama Deus para poder Deus fazer agora a sondagem dele. Né? Deus, tu vai ser agora a minha selfie. Aquilo que a psicanálise chama de selfie, né? Tu vai ser o meu espelho. Me mostra aí. Né? Seja o meu reflexo aí do que eu tenho feito de errado, porque eu já busquei aqui e eu, nesse momento, no que diz respeito a mim, né, eu estou tranquilo. E Davi, nesse momento, ele não está seguindo por caminho da queda com orgulho, né? O orgulho precede a queda. E não é essa a situação de Davi, muito pelo contrário, é uma situação de humilhação diante do Senhor. Quando o cara traz sobre si o julgamento de Deus, convoca o julgamento de Deus para os seus sentimentos, para os seus pensamentos, porque ele quer caminhar próximo do Senhor. Isso não é uma situação de uma pessoa, é a atitude de uma pessoa madura. Davi já estava com alguma quilometragem na sua caminhada de vida com Deus, né? Mas eu vou repetir e vou ficar por aqui, porque a gente vai conversar um pouco mais adiante. Mas assim, o final do texto, os últimos versículos, é que onde está toda a hermenêutica do texto, né? Sonda-me, conhece o meu coração, sonda-me, conhece meus pensamentos. É a ordem, eu inverto às vezes. Mas ele pediu para que Deus sondasse os pensamentos e sondasse os sentimentos, né? Para ver se nos pensamentos e nos sentimentos ele estava andando por algum caminho errado, porque ele queria andar por caminhos eternos. Muito bem, deixa eu continuar aqui nesse momento em que Davi está falando que ele não pode fugir de Deus. Aí o verso 11, se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, pois a noite resplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe.
Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Ô, pastor Vinícius, isso aqui remonta a uma realidade que é desde o do Éden, que eu já até mencionei aqui, mas eu queria focar um pouco nessa questão das nossas atitudes de querer escapar de Deus, né? E é o que o Davi está falando aqui, né? Às vezes a gente tenta escapar de Deus com a não prestação de contas, né, da nossa vida. Às vezes a gente tenta escapar de Deus ocultando coisas que não devem ser ocultadas segundo as Escrituras, né? E a gente não se apresenta diante dele ou não apresenta as nossas deficiências, as nossas realidades, e a gente passa a ser um fugitivo durante a vida, né? Mas aí, pastor Gilaelson, eu acho que depende do tempo não vou nem dizer de convertido, mas de contato com Deus, de experiência com Deus, porque você vai chegando numa fase da sua vida e você vai vendo que você não tem como esconder nada de Deus. Ou você faz esse raio-x, como o pastor disse, a selfie, você faz um raio-x da sua vida, ou você dá nome ao pecado, ou você também coloca lá, Senhor, até o pecado agora que eu não estou aqui lembrando, me perdoa, tal, porque às vezes a gente pecou, às vezes a gente passou, consciente, né? Não nem percebeu, tal, mas a gente tem que dar nome ao pecado, né? A gente tem que começar a perguntar, Senhor, porque a minha vida está assim? Será que é alguma coisa que eu estou fazendo? Será porque isso aqui não está fluindo? Será porque tal? Meu Deus, tal. Eu acho que diante de Deus tem que ter essa humildade. Agora, uma pessoa que está levando a vida aí, ela não vai realmente saber, nem fazer essa análise da vida, não, entendeu? Mas às vezes não é nem somente a consciência que você não tem de que Deus está vendo. Você sabe que Deus está vendo tudo. Sim. Mas você age como um fugitivo. E você fica ali, né, sem se apresentar diante dele. Né? É isso. Uma hora Deus vai revelar isso. É isso que eu estou falando. Às vezes, ou a máscara vai derreter, ou Deus vai arrancar a máscara. Né? Como o pastor falou aqui, às vezes chega um profeta, tal, às vezes você vê numa palavra, você lê no texto ali, tal, você, ou numa oração, em algum momento da vida. Né? Na própria natureza, em um momento da sua vida, eu acho que Deus não vai deixar, né? Eu acho que às vezes também você está com os olhos fechados, né? E depende também da comunhão que você dá com Deus, do momento seu com Deus. Mas eu acho, pastor, que em qualquer momento da vida essa máscara cai, né? Uma hora isso aí vai ser revelado, e uma hora isso aí vai acontecer algo na sua vida, se você é de Deus, que Deus vai mostrar que você está indo pelo um caminho errado. É tanto que o próprio Davi foi confrontado pelo profeta, né? Estava lá, você vê o que Davi fez, né? Davi matou, Davi adulterou, Davi fez tanta coisa e estava achando aquilo ali normal. Você vê. Ainda deu de bonzinho. Ainda deu de bonzinho, entendeu? E aí chegou um momento na vida dele. Naquela manhã, talvez ele tivesse comido a consciência no café da manhã. É isso aí, né? Naquele dia ali. Você tá entendendo? E ali ele passou por aquele momento mais. É isso que eu digo. Se a pessoa é de Deus, ela tá ali no caminho do Senhor, com um momento. Ela não vai ficar o tempo todo assim caminhando, né, levando a vida como se nada tivesse acontecendo, ou com os olhos fechados. Uma hora Deus, ele acha uma forma de mostrar a pessoa, de realmente revelar ali, dizer, olha, isso aqui está errado, você está errado, você precisa mudar, você precisa voltar, né? Você precisa se arrepender, que é uma palavrinha hoje que não se fala mais nos púlpitos, arrependimento. Você precisa voltar, ou dar uma volta, mostrar. E outra coisa mais difícil no arrependimento é às vezes consertar as coisas. Porque às vezes se eu chegar, pastor, me perdoe, é muito bom, mas tem coisas que precisam ser consertadas aí nesse... E o pior é, se eu te fiz alguma coisa... né, entendeu? Então assim, tem muita coisa que às vezes precisa ser consertada no relacionamento. O que o pastor Vinícius está falando é aquilo que o baixinho lá da árvore fez, né? Eu roubei, se eu tenho roubado, isso. Eu vou devolver 4 vezes mais. O juro correção. Zaqueu, né? Zaqueu. Muito bem, eu vou para o intervalo, 11h34, já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia desta sexta-feira que tá bom demais. Estamos apresentando Debate Melodia.
Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Bota água no feijão que chegou mais um. Ixi, chegou mais um. Mais um? Chegou mais um. Pelo amor de Deus. Chegou mais um. Ah, chegou mais um. No verão, a população no litoral triplica. Aí, haja água para todo mundo. Evite desperdícios. Use só o que você precisa. Assim, todo mundo pode aproveitar melhor o verão. Todo mundo quer ter direito a uma educação de qualidade, a uma saúde que cuide de quem precisa, a um transporte que funcione. Mas antes de todos esses direitos, a gente tem um dever, o dever de participar. Acesse câmaravc.ba.gov.br ou vá até a Câmara de Vereadores e colabore com a elaboração da nova lei orgânica, enviando suas ideias e sugestões. Nova Lei Orgânica. Sua participação é lei. Câmara de Vitória da Conquista. Pelo bem de nossa gente. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios, podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Olha só que oportunidade para você regularizar os seus débitos de IPTU, ISS, taxas e preços públicos junto ao município. O programa Regularize 2025 está concedendo descontos de até 90% em multas e juros inscritos na dívida ativa. E você ainda pode parcelar o seu débito. Não perca essa oportunidade. A adesão ao programa é só até o dia 4 de agosto na Secretaria de Finanças ou pela internet, na plataforma Conecta Conquista. Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 38 minutos na Melodia. A gente volta com a análise aqui, a leitura do Salmo 139. O tema de hoje, baseado, claro, no Salmos 139. E quando a sondagem de Deus revela coisas em nossa alma que não gostamos. Pois é, e aí? Bom, deixa eu ler aqui mais alguns versos que diz o seguinte. O verso 16, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles, se as contasse, seria em maior número que a areia do mar. Quando acordo, ainda estou contigo. Pastor Barbosa, é nítido que o que Davi está falando aqui é um conhecimento que ele está tendo, que é um conhecimento divino. Está claro aqui que essas coisas não são propriamente dele. Até ele diz, esse conhecimento é muito alto para mim. Né? Então é maravilhoso você ver aqui Deus de fato revelando, né? essa relação, essa forma de ver o homem, né? Olha, eu vou falar pelo menos de dois atributos de Deus, né? Que é a onisciência, né? E a onipresença. Né? Davi declara a impossibilidade do homem escapar dos olhos de Deus, escapar da presença de Deus,
Não tem como. Às vezes eu estou pregando, né? Aí quando eu sinto que parece que a atenção dá aquela caída, né? Aí eu falo, já pensou, hein? Deus sabe que você pensou agora. Tem gente que abaixa a cabeça na hora, rapaz. Deus sabe que você pensou agora. Já pensou se você falasse o que você pensou, você agradaria a Deus? Então, aqui fala da impossibilidade de escapar da presença de Deus, seja no céu, seja no mar, né? E a gente vê o Davi, quando ele fala da sondagem, é difícil, é como se fosse uma escavadeira cavando para dentro da gente. Uma escavadeira. Vai cavando, vai cavando, vai cavando. Lá no finalzinho encontra alguma coisinha. Aí Deus revela para você. Por exemplo, eu já falei aqui que a turma fala que Pedro foi covarde. Pedro nunca foi covarde, era um dos caras mais corajosos que tinha ali, dos discípulos. E tudo que ele falou com Jesus que ia fazer, ele fez. Não, se for preciso, eu vou até a morte. Os fariseus foram lá e tal, com o soldado, e arrancou a espada e falou, vamos morrer junto. Ele ficou até meio decepcionado. Pô, arranco a espada, brigo, posso morrer em favor dele ou por ele, e ainda fala que eu estou errado. Jesus conhecia o coração de Pedro. O problema de Pedro era que ele achava que era melhor que os outros. Eu não sou como aqueles. Se preciso, eu vou até o fim. Eu vou até a morte. Aí, quando ele encontra com Jesus, já depois de ser espancado algumas vezes, né, já uma situação muito vulnerável, sangrando muito, ele lembrou, poxa, ele conhecia o meu coração. Ele conhecia a minha mente. Tudo que ele falou aconteceu. Mas também o que eu falei, ele tinha virtude. Ele tinha virtude. Então, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência trabalham junto. Mas a onisciência e presença é muito colada. Muito colada. Quantas vezes, por exemplo, um dia eu falei para minha esposa lá em Itabuna, pastorei 12 anos lá, e falei, vou sair crente e não sei se volto crente. Vou sair crente e não sei se volto crente. E saí. Foi o primeiro que chegar, já vou falar logo um monte, para o camarada reagir, me bater muito, para me fazer o que eu estou querendo fazer com ele. Só isso. Pediu férias para Deus. Hein? Pediu umas férias para Deus? Uma licença? Eu comi a consciência. Essa é boa, eu comi a consciência. Então o que aconteceu? No meio do caminho, eu ouvi Deus falar, é isso que você aprendeu? É isso que você ensina? Onde está o perdão? Mas aí Deus falou, não, você tem razão, aí eu cresci. O orgulho, né? Aí tá vendo? Deus só está dizendo. Aí ele falou, mas não deve. Tá bom, Senhor, eu não vou fazer. Acabei de falar e foi provado. O principal fofoqueiro passou, veio na minha frente, ainda gritou de lá, homem de Deus, ainda é hipócrita, fala mal de mim, ainda me chama de homem de Deus. Você pegou na mão dele, não? E apertei. Aí eu peguei na mão dele, na mão aqui, peguei e fui apertando. Eu já tô veinho, naquela época eu estava com 40 anos. E papai, fui apertando, o pastor tá doendo. Aí eu aprendi um slogan, eu aperto a mão, para não apertar o pescoço de alguém. Então, mas Deus sabe a nossa intenção, sim. E a gente sai como crente, salvo, e para fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fala, opa, aqui não. Volta ao seu primeiro amor, que é arrependimento. Primeiro amor nosso chama arrependimento. E você disse muito bem, culto que não tem arrependimento não tem salvação. Igreja que não prega arrependimento não prospera. Pode até crescer muito, mas na hora da escolha, só arrependidos que vão subir. Muito bem, são 11h44. Na manhã desta sexta-feira estamos analisando o Salmo 139. Que salmo rico, que profundidade esse texto, né? E quando a sondagem de Deus revela coisas em nossa alma que não gostamos. Só uma tema aqui, pastor, por favor. Agora, houve um concerto entre eu e essa pessoa, né?
mais tarde já preguei na igreja dessa pessoa. Está resolvido. Está resolvido. E quando a gente perdoa, o testemunho já não é com mágoa, o testemunho é para mostrar que o Espírito de Deus, quando revela uma deficiência sua, é para te ajudar, e naquela deficiência consertada, vai ajudar o outro também que fez a afronta. Vamos entrar aqui nos versos que o pastor Firmino tanto mencionou aqui do Salmo 139, que é o finalzinho. Os versos 23 e 24 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora, interessante, ele passa o salmo todo dizendo que Deus já sonda ele, que Deus conhece tudo. Aí no final ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É meio que dizendo assim, Deus, o pastor Firmino, ele diz o seguinte, pode continuar sondando, eu permito. É aquela história lá do Apocalipse, né? Escrito a porta e bato, né? Enfim, e se tiver algum caminho mau, que o Senhor me guie pelo caminho eterno. Interessante, né, pastor Firmino? No meio aqui, eu quero voltar um pouquinho só para entender o que o senhor está falando. Sim. Tem uma palavra aqui chamada livro, né? Sim. Livro. Tem livro, o registro histórico de Deus sobre a vida dele. Verdade. Né? Ele fala, né? Isso. Ele diz assim, porque o meu corpo ainda não tinha sido formado e no teu livro todas as coisas já estavam sendo escritas. Primeiro aqui é uma palavra contra aborto. A irmã foi pregar na igreja lá em Boca da Mata, fazer uma palestra sobre anticoncepcional. E ela falou sobre todos os tipos de anticoncepcional livremente. Quando ela foi falar sobre DIU é abortivo, ela me chamou e disse: pastor, eu vou passar a palavra para o senhor. Para o senhor dar uma palavra primeiro e depois eu falo sobre isso. Porque o DIU é abortivo. Quem usa DIU está abortando o tempo todo. E a ciência sabe disso. E a medicina sabe disso. Eu abri esse texto e disse: olha, a ciência questiona onde começa a vida, se pode se abortar com 2, com 3, com 4 meses, com 5 meses. Não é essa uma pauta do Supremo Tribunal Federal? Se pode se abortar com 2. O texto está dizendo que o corpo nem tinha sido formado ainda, mas Deus já estava registrando sobre aquela vida. Na verdade, a vida, antropologicamente falando, começa com esperma. A vida está no esperma. Não estou sendo... Talvez alguém aí queira até contestar, mas a vida está no esperma. Então, não existe óvulo morto, mas existe esperma morto. Então, assim, o salmista está dizendo que quando foi entretecido, aqui na profundeza da terra, é uma palavra para moralmente, né, não dar uma conotação, mas o entretecido aqui é no ventre da mãe. Né? No ventre da mãe dele. Então, assim, ele foi introduzido na terra através da mãe. E ele diz que o corpo não tinha sido formado e Deus já escrevia a história dele. Então, a vida é desde o momento que há a fecundação, o encontro do óvulo com o esperma, a vida começa. E Deus já está visualizando, vendo, registrando tudo. Davi, quando fala acerca do caminho, não podemos jamais passar pelo Salmo, desde o início lá da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, até a mudança do caminho, sem entendermos o livro de Deus, o registro da nossa vida, que Deus está lá registrando todas as coisas. E essa era uma das preocupações do salmista aqui. Entende? É que o que ele estava fazendo não ia cair no... Como é? Não ia cair no vazio. As atitudes dele, a vida dele, o comportamento dele, o caminhar dele, os pensamentos dele, os sentimentos dele, não seriam vividos simplesmente e caídos no vazio, mas Deus estava observando tudo, vendo tudo. E o que fazia com que Deus registrasse o caminhar de Davi
era justamente essa certeza de que Deus tem um livraço lá, que eu não sei se é escrito à mão ou se é de computador de última geração, mas que a nossa história ela é escrita por Deus e Ele registra, tudo registra. Entende? E há páginas que são registradas que o profeta Jeremias diz que tem momento que ele arranca a página, embola, faz um pacote e joga no fundo do mar, né? E nunca mais se lembra. Quando há pedido de arrependimento e pedido de perdão. Maior avivamento e arrependimento. Né? Quando há arrependimento, Deus arranca aquela página, embola e joga no fundo do mar. Mas pensar nisso aí é pensar que Deus está vendo realmente, não somente vendo, mas está registrando, está computando tudo. Né? O que é de bom e o que é de ruim. E tanto no caminhar certo como no caminhar errado, nós vamos colher isso, nós vamos, né, vivenciar isso como resultado da nossa maneira de caminhar. O que o homem semear, isso ele ceifará. Mas o caminho que Davi quer, né, que Deus registre os seus passos no seu livro, é um caminho eterno, é um caminhar próximo de Deus, é um caminhar segundo a direção de Deus. E vou repetir, né, isso aqui é psicológico, é psicanalítico, é teológico, é tudo. É o produto, o caminho de qualquer ser humano é o resultado de como ele pensa e de como ele sente. Tem pessoas que são guiadas pelo sentimento e vive a vida toda com mágoa. E diz, eu não perdoo. E tem gente que vai até mais adiante. Eu prefiro ir para o inferno, mas não perdoo. Né? O sentimento está ali. Os pensamentos não se libertam de algo ruim que foi feito, né? De uma palavra do pai que foi dada, mal dada. A pessoa está ali, aquilo carcome o pensamento da pessoa e a vida dela fica pautada por aquele pensamento que foi adquirido em um dado momento, por aquele sentimento que foi adquirido em um dado momento, e aquilo pauta a vida da pessoa. E a pessoa só andando para trás, sem consciência. É aí que vem a questão da psicanálise, né? Do inconsciente, né? Do inconsciente. Está praticando, fazendo errado, né? Vivenciando a tristeza, vivenciando a depressão, vivenciando o medo, as angústias, né? Porque entrou na janela do inconsciente e a pessoa está sofrendo aquilo. Foi o que Davi, Senhor, manda os meus sentimentos e os meus pensamentos do inconsciente para o meu consciente. Tu pode fazer isso. Aí Davi, nesse momento, né, usando uma linguagem minha, né, sentou no divã de Deus. Muito bem. Ô, pastor Vinícius, já que temos esse conhecimento de que temos um Deus que tem acesso completo e total à alma humana, ao espírito do homem, à sua mente por completo, o que dizer para uma pessoa nesse momento que está com a alma ferida, dilacerada, seca, vazia? É que Deus, a oração aí que Davi fala do sono-me é para saber o que a gente tá, a gente expor, né? A oração é a gente expor, né? A cura é pra gente, é para Deus. Deus tá, assim, lá esperando a gente abrir o coração, né? E o próprio Espírito, ele tá querendo fazer isso, né? A gente colocar diante de Deus, né, as nossas feridas, né, as nossas mazelas, né? Pense num ser contraditório, somos nós, o ser humano, né? E essas pessoas saber que tem perdão, que tem cura, que tem restauração. Eu acho que a Bíblia mesmo, ela fala disso tudo aí. Mas tem pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho tanto pecado que eu acho que Deus não me perdoa, não. Eu já ouvi muito isso, né? Uhum. E a gente ouve muito isso em gabinete, as pessoas falarem isso. Né? E aí a gente vai para a Bíblia, é isso que eu estou falando. Você olha para a vida de Davi mesmo, matou, né? Adulterou e fez muitas outras coisas e tá ali, o homem segundo o coração de Deus, né? E muitos outros, né? Muitos outros também. E essas pessoas a gente tem que entender, e por mais que a gente fale, por mais que a gente esteja ali falando, eu sempre digo isso, a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, para chegar ali no coração daquela pessoa, né, e mostrar isso a ela, né?
E a gente precisa estar orando por essas pessoas, porque é difícil. A gente muitas vezes quer fazer o papel de Deus como pastor. Meu Deus do céu, tá tão claro, tá tão fácil para ela enxergar o caminho. Nítido, né? Tá nítido, e a pessoa, ela não enxerga. Porque a gente não tem o papel de Deus e do Espírito Santo para fazer isso, né? É a mente cauterizada pelo inimigo. Exatamente, né? Cega, né? Espiritualmente, né? Cauterizada. Então é Por isso. isso que precisa de ajuda de oração. A oração, eu acho que é o papel da gente, orar, pedir a Deus que Deus liberte, que Deus cure, que Deus transforme, é o papel da gente. Eu mesmo comecei a lidar com isso, porque às vezes a gente queria mudar a vida da pessoa, queria ajudar a pessoa, né? Passa por isso, rapaz. Principalmente quando é novo, quer ser a palmatória do mundo, acha que pode consertar tudo, melhorar tudo e tirar pessoas de situações que elas mesmas entraram sem querer sair. E assim por diante. Aí só Deus, viu, pastor? Ler Bíblia, ver realmente que teve casos e mais casos também de pessoas também que passam pelas mesmas coisas que a gente e se libertar em nome de Jesus, né? E esse Deus que sonda, que conhece a alma, que tem acesso total, está disponível para qualquer um? Para qualquer um. Para qualquer um. Muito bem, gente, 11h56, não tenho mais tempo, quero agradecer o pastor José Barbosa, também o pastor Firmino Neto e o pastor Vinícius Reis, que nos atenderam prontamente aqui neste debate. Você do outro lado, pelo carinho da audiência, a melodia. Chegando, Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas, com Rádio Chofé, o programa do Sindicato dos Rodoviários. E o debate Melodia fica assim: segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.